Olá, aqui é o Akrata e você está no Contra-Polêmica. E hoje nós vamos ter uma conversa, né, seguindo uma programação assim, digamos, informal de vídeos. A gente falou sobre Greve Geral de 1917, no Porto, ali na área de Santos, né? E então é um artigo bem interessante ali que foi produzido em 1996. Vocês podem ver lá, tem informação dos autores. Depois disso a gente falou um pouco sobre o Rudolf Rocker e anarcossindicalismo. E a vida do Rudolf Rocker é uma vida bem ampla, tem muita coisa, mas a gente tocou assim coisas bem básicas e né, partimos para o seu livro, né? Teoria e prática do anarcossindicalismo. E ali a gente pegou um trecho que acreditamos ser o melhor trecho que melhor explana, melhor ilustra como funciona uma organização anarcossindicalista, ou como funciona um sindicato anarquista, ou organizado à moda anarquista, como você preferir. E aí, seguindo, né, a gente hoje vai falar, vou ter uma conversa com vocês aqui, eu vou falar sobre o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouco sobre a história das mulheres anarquistas, no próximo bloco, né, no próximo, não seria necessariamente episódio, mas necessariamente no próximo bloco, né, a próxima parte. E aí a gente vai começar a entrar em vídeos e ensaios. A gente já, ou se não na próxima, muito recentemente a gente vai começar a entrar em vídeos e ensaios. E aí, pô, já consegui um editor, né, que tá aqui, pô, me ajudando. Tô entrando em contato com algumas pessoas, né, pra gente poder produzir algumas coisas legais aqui para quem tá chegando, né? A gente ainda tá no começo, tá organizando, mas as coisas vão melhorar, tá? Então, uma colaboração seria muito interessante. Dê o seu like, dê sua inscrição, compartilhe o nosso canal, comente. A sua ajuda é essencial para o nosso sucesso, tá? Então, né, vamos aqui fazer as nossas, digamos assim, não seria uma conversa, né? Mas uma forma de compartilhar experiências, tá? Eu já não sou mais menino. E tem muitos dos meus companheiros que também já não é mais menino, né? E a gente passou por diversas situações durante essa caminhada que talvez com uma certa conversa, com uma certa instrução de um pessoal que já está fazendo, já está no anarquismo, ou se você não é anarquista, seja bem-vindo também. Aqui é um canal de educação para a gente poder trocar e fazer experiências, tá? Para todo mundo sair aqui com um aprendizado bem interessante, né, do nosso trabalho aqui, tá? Então senta, pega um café e seja bem-vindo. Mas aí também não só isso, mas companheiros que são, né, que possam ser marxistas ou sociais-democratas ou de outra vertente socialista, todo mundo já trocou uma certa ideia sobre como a gente vive nesse mundo capitalista, né? Como é que a gente sobrevive? Será que é ruim tentar ganhar dinheiro? Você sendo socialista do mundo capitalista, você deveria ir atrás de dinheiro? Então a gente vai sentar aqui um pouco para falar, né? Um pouco sobre como viver a vida, especialmente para você que é mais jovem, ou até você que não é tão jovem, quem sabe você aprende, ou se você não aprende, pô, né, a gente também está muito interessado em trocar uma ideia, pô. Comenta aí sua experiência, alguma dica para a gente poder trocar. Às vezes, falar só sobre a teoria, falar só sobre as histórias, só sobre o documento, só sobre a parte científica. Às vezes eu sinto que não aproxima as pessoas, né? E aqui não é um canal que necessariamente quer ter essa, até por sermos anarquistas, né? A gente tem a gente é meio assim, meio que abraça, sabe? A gente é gente do povo, sabe? Aí nós não somos o tipo de gente assim que, ou não deveríamos ser pelo menos, né? Cada pessoa é de um jeito, né? Mas uma tendência que a gente não separa assim objeto de observação e nós, né? Como parte do ativismo ou da militância, se você quiser, do anarquismo, nós somos envolvidos, porque fazemos parte disso, né? E como agentes envolvidos nessa história, né, na produção, nas lutas e por aí vai, é interessante a gente tentar trocar uma ideia para algumas pessoas, ao tentarem ser anarquistas ou socialistas, elas têm uma dimensão da realidade.
uma dimensão que as permita navegar e sobreviver nesse mundo, apesar de você olhar para isso aí e, obviamente, entender que dá para fazer melhor, para dizer o mínimo, né? Então, em cima disso aí, vamos começar a ter uma conversa. Essa é a conversa proposta hoje sobre o que a gente vai fazer, tá? Então eu preparei aqui alguns pontos, né? Vai ter não sei se eu diria uma leitura propriamente dita, né? Mas alguns pontos para a gente poder explicar, explanar. Isso não é coisa só minha, isso é coisa que eu também peguei de outros canais que também abordaram esse tema. Porque apesar de, né? Apesar de um socialista ser diferente do outro, a gente, né? Apanha do mesmo jeito, ou pelo menos quase apanha do mesmo jeito, né? Então é interessante entender também, né, os diversos companheiros da esquerda, né, ou sobre diversos companheiros socialistas, ou os diversos companheiros progressistas, entender como é que é essa experiência para eles. Então eu fui atrás e corri e fiz uma listinha aqui de algumas coisas que eu achei interessante para a gente poder debater aqui um pouco, né, trocar uma ideia. Que tal? Vamos nessa? Então, né, eu chamo isso aqui de guia de sobrevivência, guia anarquista de sobrevivência dentro do capitalismo. Então, aqui não vai ser sobre nada extraordinário, nada de você, não, pô, você é aquele ativista que vai fazer desse jeito, que vai aprontar, que vai fazer aprender parkour para poder ter a condição de mover entre estruturas do capitalismo e tal. E não. A gente está tomando a posição de que todos nós, tá? Como grupos podemos até ter problemas diferentes e temos problemas diferentes, né? Não dá para comparar um homem branco cis com uma mulher trans, com uma mulher negra, com um homem negro. Tipo assim, são realidades. A gente vai enfrentar realidades de formas diferentes, tá? Então a gente tem que levar em conta que isso aqui, de certa forma, é uma generalização, mas como generalização tenta abarcar situações que eu considero ordinárias, né? De literalmente levantar e trabalhar, fazer, sei lá, suas 8 10 12 horas, seja lá como é que você for fazer a sua atividade laboral, voltar para casa e se preparar para o próximo dia. De preferência, quem sabe com sorte, poder ter um fim de semana, né? Se você for um dos sortudos, né? Porque se você for um dos uberizados, né? Eu acho que algumas coisas também aqui vai caber, né? Não só pro proletariado, pro lumpen proletariado e para as dimensões, né? Que cabem a essas duas categorias, né? Do que a gente observa, né? Dos trabalhadores. Então, tendo isso em mente, vamos nessa. Então, primeiro vamos falar sobre o que não é essa conversa, tá? Essa conversa não é sobre o quê? Isso aqui não é coach de vida. Eu não tô, né? Eu não tô aqui falando, olha, vou poxa, se você gostar do meu vídeo. Não, bicho, eu só tô aqui tentando, né? O que é muito suspeito, diga-se de passagem, né? Porque todo coach vai sentar e vai falar, isso aqui não é coach, né? E acaba sendo. Pode até que seja, mas pelo menos não é intencional, né? É literalmente só, né, uma certa organização aqui para poder sentar com vocês, sentar aqui, não com vocês, né? Talvez no coração, né? Mas poder sentar aqui para poder a gente ter esse debate. Então isso aqui não é um coaching de vida, tá? Ninguém tá pedindo para você transformar a sua vida com uma conversa, com um videozinho, um podcast aqui do Contrapolêmica, tá? É literalmente só tentar, né, compartilhar um pouco de experiências de vida. Bom, não é também sobre ética de negócio, ética do trabalho, nada disso, tá? E também não é sobre lealdade empregatícia, sabe? Não é um vídeo para falar, olha, faça isso, não sei o que, para que as pessoas percebam você como uma pessoa leal, como algum tipo de coisa de valor, né? Que o seu empregador. Não é nada disso, tá? É só tipo assim, ó, né? Pô, eu como anarquista, se eu fiz isso, ou aprendi isso, e poxa, eu gostaria que alguém tivesse me falado isso no passado, quando eu estava começando a minha caminhada, para não ter que passar pelas coisas que eu passei, tá? Então, isso é sobre o que não é,
tá? E aí sobre o que é, né? Como eu disse aqui, falei, né, um pouquinho. É, é, são experiências minhas de outros colegas que a gente passou por coisas que a gente acredita que não precisava passar, né? Então a gente passa à frente para que as próximas gerações não tenham que passar passar pela gente que passou. Né? Do mesmo jeito que a gente consegue ler a vida do Malatesta, a vida do Bakunin, a vida do Rudolf Rocker, a vida da Lucy Parsons, a vida da Emma Goldman, a vida de diversos outros ativistas aí, e diversas outras ativistas do anarquismo, a gente olha e fala assim, pode conseguir isso aqui se precisar quebrar a cara do mesmo jeito, ou conseguir até mais, né, porque a gente viu que deu errado aqui. Então também tem um pouco disso, né, é um pouco de tentar passar essa chama pra frente. Então, olha, e mais, né, tá, ser contra o sistema não significa que a sua vida tem que ser uma merda, sabe? Assim, não sei se é uma porcaria. Sua vida não, você não precisa viver sua vida sendo infeliz, tá? Então a primeira coisa que a gente já entra aqui, por isso que eu tenho que falar que não é coaching, tá entendendo? Mas é que se existem problemas, vai na vida, existem problemas no mundo, existem problemas de diversas orientações, podem ser pessoais, então, mas a maioria creio que seja parte do sistema. Não, creio não, né? É parte do sistema. E eu sei que, tipo assim, poxa, como é que a gente consegue progredir? E se a gente pudesse progredir de forma mais coordenada, né? Pro nosso próprio interesse, né? Eu acho que é um dos pontos principais do socialismo, né? Do anarquismo nesse caso, é esse, pô. Como é que a gente pode crescer uma sociedade que atende os nossos próprios interesses pessoais também? A gente tem que fazer essa luta, porque senão a gente fica triste. E o meu ponto é, não fique, sabe? Ser feliz, procurar a felicidade, procurar ter amizades, procurar ter boas relações, procurar buscar uma carreira que vai te pagar bem, sabe? Que você vai ter sua casa, que você vai procurar ter uma boa vida, sabe? Não é crime, não é problema. Você não precisa ser pô, se a sua parada não é ser um historiador, um advogado que vai lá e brigar, se o seu negócio é só fazer contabilidade sabe, ter um trabalho ali que seja garantido e chegar em casa, bom, cara, sabe, seja fim de semana, seja feliz, vá pra praia, tá entendendo? Faça alguma coisa, vá, leia seu quadrinho, leia seu filme, goste do filme do Arnold Schwarzenegger, sei lá, tá entendendo? Eu não tô aqui para dizer o que vai fazer você feliz ou não. Não faça as coisas com culpa, tá? Busca a felicidade. Obviamente que, né, aí você vai ter outras coisas no processo, mas o mais importante de tudo e óbvio, né, se você gosta das coisas que são pertinentes ao anarquismo, né, as consuma também, porque isso aí ajuda muito, tá? Tipo canais de YouTube. Falando nisso, você já se inscreveu? Não? Pô, se inscreve aí. Dá um like, compartilhe e comente, tá? Né, a gente faz esse trabalho aqui, depende de muita gente, tá? Então, nesse sentido, tá? Esse é o primeiro ponto, essa introdução da nossa conversa aqui. A vida não tem que ser uma merda, sabe? A vida, você pode ter uma vida interessante e boa, e você deve buscar esse tipo de coisa apesar da nossa luta, apesar de tudo que está acontecendo, sabe? Felicidade atrai felicidade. Você conseguir ser feliz num sistema sacana como esse te dá um valor muito maior do que você ser mais uma pessoa deprimida dentro dessa luta, né? Contra o sistema. Ah, eu não consigo ser feliz. Poxa, eu sei, eu entendo que é difícil. Eu não tô falando que, né? Eu não tô aqui para falar para você que é um amigo meu, né? Que fazia boxe. E aí, né? Ele sempre brincava o seguinte, né? Poxa, o seu conselho é o mesmo que chegar e falar assim: olha, quando você entrar lá no ringue, não tome porrada na cara. Muito fácil, né? Não é sobre isso. A gente entende o quão é difícil. E tanto entender o quão é difícil que a gente está aqui tentando sentar para fazer essa conversa, né? Com a comunidade, tá? E aí vamos aqui para alguns outros pontos, tá? Bom, primeiro, né? O primeiro ponto aqui que eu separei é o seguinte: o sistema ele funciona do jeito que ele funciona, tá? E como é que uma das coisas, dos principais pontos, né, um dos pontos que o Proudhon, inclusive, levantou o ponto,
que é você paga para trabalhar, né? Não é seu o seu empregador, ele vai pegar o seu trabalho, o que você produziu do seu trabalho, tá entendendo? Ele vai conseguir o dinheiro necessário, né, o dinheiro que ele quer ali, e com aquele dinheiro do que você produziu, ele vai te pagar, ou seja, você está pagando para trabalhar. Isso aí é algo que está dentro do anarquismo através do Proudhon, no livro chamado Filosofia da Miséria, vai estar do Marx, por exemplo, com ali na parte da mais-valia, né? E vai estar com outros autores também. Esse é o sistema, tá? O sistema é esse. Você trabalha, o que você produz não fica na tua mão. Ou seja, você e o seu empregador, você tem, vocês vão ter, como eu posso falar, é, os seus interesses pessoais são diferentes são antagônicos, né? São diferentes, são contrários ao do seu empregador. O seu empregador quer que você trabalhe mais para produzir mais, para ele poder no final separar uma porcentagem cada vez menor do seu nível de produção para te dar. E você não quer fazer isso porque você não consegue pegar a quantidade total daquilo que você produz. Portanto, vocês têm interesses diferentes, contraditórios, se você quiser dizer assim, tá? Então, entendendo que o sistema é um sistema que te explora, entendendo que quem está no poder não tem ganha com isso, ganha com a sua perda, digamos assim, então você tem que começar a ficar o quê? Mais esperto, sabe? Tem que começar a ficar mais ligado. Pô, peraí. Se eu for me matar aqui de trabalhar, se eu for me matar de fazer as coisas que eu preciso, que a empresa quer que eu faça, sabe? Como é que eu vou virar uma máquina? Então, sabe? É bom você entender essa dinâmica do trabalho, tá? Principalmente você que está mais novo. Então, entendendo isso, tá? Não sei o que aconteceu com minha voz hoje, mas entendendo isso, tá? Vamos entender algumas coisas. Trabalhar mais não é igual a promoção. Tá? Então essa aqui tipo, até agora eu falei tudo tipo assim para você que está começando a sua caminhada no trabalho, você que vai começar a ter que pagar as coisas, ter uma carreira, sabe? Tudo que eu falei é o antes. Agora é para você que já está no trabalho. E aí você que não tá, preste atenção porque você vai chegar lá e vai passar por isso. Trabalhar mais, puxar saco do chefe, não é igual a promoção dentro do trabalho. Tá? Inclusive, eu estava até lendo esses dias um artigo que corroborou, inclusive, com outro vídeo que eu estava assistindo para poder fazer essa conversa aqui com vocês, que, sabe, a maioria das pessoas que foram promovidas, elas são promovidas muito mais por perfis, por coisas que são, digamos assim, às vezes que estão necessariamente relacionadas ao trabalho, mas não só. Às vezes apela a coisas que são pessoais do empregador. Tá? Então, muitas vezes promoção não é só sorte, mas também tem sorte também. E aí o que acontece, às vezes as pessoas trabalham mais, se esforçam para poder conseguir aquela promoção, e aí quem ganha é uma pessoa que não tem nada a ver, sabe? E, tipo assim, quer um bom exemplo? Se você for preto, afrodescendente, nordestino, que nem eu, sabe, que tô no nordestino, afrodescendente, né, eu saio mais latê, digamos assim, sabe? Porque eu sou misturado, né? Sou pardo. Mas, se você sabe quantas vezes você já não viu gente, quando não for você a pessoa que deveria chegar na liderança, não chegar porque o outro lá que era mais branco, sabe? Que votava, sabe? O cara faz o trabalho direito. Até porque a liderança às vezes não é às vezes não. Nunca vi uma liderança que seja tão difícil como, por exemplo, uma ciência de foguetes, sabe, uma cirurgia de peito aberto, tá? Então não é uma coisa tão complicada nesse nível, sabe? Então o patrão ele tá na posição de escolher que ele bem entender, porque ele sabe que quem ele escolher vai ter condição, ou deve ter condição, ou muito provavelmente terá condição, haja visto que a pessoa sabe realizar o trabalho, de se tornar o chefe daquele setor, daquele trabalho. Então, sabe, não
Não se mate de trabalhar, não ache que ser o número um no seu escritório, seja o que for, vai te render uma promoção. Tá? Não é bem isso. Tá muito mais a ver com as relações que você vai produzir dentro do seu ambiente de trabalho do que necessariamente o quanto de trabalho você faz, sabe? Não seja besta. Trabalhar mais só beneficia o seu empregador. Tá? Então, é pra dar lá uma cadeirada assim na cara, sabe? Pra quem estiver escutando isso. Principalmente, eu fico imaginando aquele pessoal que fica pregando assim: trabalhar, não sei o que, isso e aquilo. E aí o cara escuta isso. Ah, tem pesquisas científicas, tem dados científicos, tem gente que estuda que que comprovou que trabalha, ser o trabalhador, a pessoa que trabalha mais pesado, o melhor trabalhador ali de uma certa uma região, de qualquer coisa, não lhe rende promoção. Trabalhar duro não lhe rende promoção. E aí? Né? Que porrada, né? Mas vamos lá, vamos continuando. Então, como é que você faz dentro do seu ambiente de trabalho? Você trabalha o que é necessário e você vende o seu trabalho acima daquilo que você está fazendo. É como se você falasse assim, você fizesse trabalho, que pode ser duro, que pode ser difícil, você está ali para um esforço, mas também você se dá o direito de, né? Não, isso aí, não, né? Deixa para depois, isso não é necessário. Você tem o pregador e tá abusando, tá puxando, tá pedindo mais do que aquilo que ele tá entregando, que ele deveria estar pagando, né? Realidade. Ou daquilo até do que você está entregando. Então você fala assim, não, isso aqui é muito difícil que eu estou fazendo. Você acha que vem do dia para noite? Então faça, eu quero ver o que você fazer. Não, pô, isso aqui é difícil. Eu sou um profissional. Se venda acima do preço do produto que você produz. Se venda acima do trabalho que você produz. Porque, primeiro, o seu trabalho vale mais. Segundo, o seu empregador entende que o seu trabalho vale mais do que ele está pedindo. Então, e você sabe que você vai estar recebendo menos do que do que o valor daquilo que você produz como trabalhador. Então, se venda acima daquilo que te pagam, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tá, mas beleza, trabalhar mais não necessariamente, né, igual a promoção. Claro que existe casos e casos, tá? Mas de forma generalizada não é isso, não é assim que funciona. Tá, meu trabalho eu vendo, né, o que eu estou fazendo acima do preço, digamos assim, acima do preço que está sendo pago. E se eu for promovido? E se eu for a pessoa que acabar sendo promovido? Certo? Porque pô, você não vai para o seu trabalho para ter uma relação de inimizade com as pessoas. Tá? Como eu disse, é o lugar que você trabalha. Então tente ter uma relação interessante para você ir para o trabalho sem estar odiando, se falar assim, que eu não quero ver mais aquela pessoa na minha frente. Né? Entenda como é que você vai construir essas relações. Então, e aí vamos dizer, você foi promovido. Você agora é o gerente. Putz, grila, caramba. Eu segui o que esse maluco desse Acre tá falando, aí eu, na verdade, né, eu consegui, ou já fui promovido. Tipo assim, olha, não tenha medo de ter que se tornar o gerente ou coordenador ou ir para cima. Não tenha medo disso. Não tenha medo de você ter que fazer o seu trabalho também como nessa posição. Porque você tem que entender o seguinte: é melhor para todo mundo que esteja um anarquista na gerência de uma loja, que esteja um anarquista na coordenação de uma escola, ou como na diretoria de uma escola, diretoria de uma escola, que né, aquilo que você acredita vai lhe permitir mais flexibilidade, onde flexibilidade é possível, ser feita principalmente por conta dessas relações, do que você ter uma pessoa ali que vai se utilizar daquele poder para alimentar o outro lado. Você está alimentando o outro lado, mas alguma coisa que vai ficar ali com você alimenta o seu lado também, o lado que você defende. Por mais que seja pequeno. E melhor que seja pequeno do que não seja nada. Melhor que esteja uma pessoa ali. Se você quer defender o trabalhador, é melhor que você esteja ali, sabe? Do que esteja uma pessoa que tem, digamos assim, o prazer de ver a tortura dos outros. Você não é essa pessoa. Então, sabe, se o chamado foi chamado, né? Se o chamado te trouxe para uma posição daquela,
aceite, tente fazer o melhor que você puder, né? Como trabalhador e tal, dentro da perspectiva que a gente estava falando, né? É, porque vai ter muito mais benefício do que se for uma pessoa ao contrário, né? Pessoa que está tentando defender o empregador a qualquer custo, tá? Então, tá, ter anarquistas em lugares de liderança é importante, sim. Tá? É importante para você como pessoa e é importante para todo o movimento também. Então, vamos lá, continuando. Eu já fiz 3, né? Vamos para a quarta parte, tá? Número 4. Por mais pressão que coloquem em você, não se intimidem com o trabalho. É só um trabalho. Não é uma cirurgia de peito aberto. A maioria dos trabalhos, né, do que você vai conseguir como, né, digamos assim, do gerente ao caixa, sabe, do gerente ao, ao chão de fábrica, todas essas pessoas, tipo assim, é um trabalho que não é um trabalho assim o mais complicado do mundo, sabe? Você vende acima do preço do que você está fazendo, mas você entende que, tipo assim, isso é só trabalho, tá? É só trabalho. Não é, oh, mas gosto, o maior trabalho do mundo. Não, 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 não. Sabe? Se a empresa, inclusive, se a empresa acabar falindo porque tiveram decisões erradas, também não é culpa sua. Você você constrói o trabalho, você tem que tirar daquilo ali o melhor possível para você construir a sua vida. Porque é você estando bem com a sua vida é que o movimento ganha, tá? Então, não tenha medo de fazer qualquer coisa em termos de trabalho que vai poder te trazer algum benefício. Faça, tá? Faça e faça tranquilo. Se você for demitido, pega outro trabalho, cara. Tem outras pessoas que vão querer e você sai dali com aprendizado, sabe? Não se sinta culpado por falhar ou até não entender às vezes, tá? Que inclusive eu acho que é o meu próximo tópico aqui, sabe? Todo mundo finge que sabe o que está fazendo, sabe? Você faz o que você sabe fazer, você faz. E o que você não sabe fazer, você finge que sabe, até você entender como é que se faz. Pergunte pro colega se for necessário. Ah, tem uma dúvida, é 10, mas mas falar que é uma, sabe? É, chance é que o seu gerente também não sabe muito bem o que precisa ser feito, sabe? Se você estiver na gerência, às vezes você não sabe, você vai correr atrás de uma solução. Mas, o mais importante de tudo é finja que você sabe o que você está fazendo, sabe? Finja que você sabe o que você está fazendo, até você aprender, você vai aprendendo uma coisa, você vai adquirindo habilidades, né, conforme você trabalha. E não se preocupe em ficar se culpando porque você não sabe de alguma coisa. Como eu disse, primeiro é só trabalho, segundo, todo mundo finge, a maioria das pessoas também não sabe o que elas estão fazendo. Né? Então, porque muitas vezes é uma construção coletiva também o trabalho, tá? Mas, claro, né? Saiba, existe uma coisa que vai ser realizada e isso às vezes depende de sua posição num certo lugar, né? Então, tudo que eu tô falando, né, com, digamos, um nível de responsabilidade. É tudo aquilo que você fique esperto, na ideia de te favorecer, tá? Bom, vamos lá. Às vezes você vai também, isso aqui é o número 6, tá? Que a gente separou aqui. Porque às vezes você vai também ter que lidar com trabalhadores seus colegas de trabalho, que às vezes até é uma pessoa às vezes, que é complicada, às vezes até mais complicado do seu próprio chefe. E aí como é que você fica, né? Poxa, eu tenho um trabalhador aqui, sabe? Todo mundo tem uma relação, mas esse aqui a pessoa complicada e até meu chefe é gente boa, sabe? E aí, como é que a gente resolve isso? Essas dicotomias, né? Pô, todo mundo. Não, pô, todo mundo tem um dia ruim, todo mundo faz besteira, sabe? Pessoas são diferentes. Isso não quer dizer que todo trabalhador não merece algum tipo de solidariedade, tá? Então a gente pode às vezes não entender no nível pessoal, a gente pode fazer um esforço, mas a gente tem que entender que no nível coletivo há coisas que não é muito interessante você estar fazendo. Então, por exemplo, a não ser que seja alguém que está, né, trazendo um risco, né,
que tá, né, tipo assim, ou que tá abusando alguém, ou alguma coisa assim que demanda, que demanda, digamos assim, uma intervenção de lei, digamos assim, sabe? Só para dar um peso aqui, né, no que eu tô falando, sabe? Coisas que realmente são ruins, sabe? Assédio, abuso ou qualquer coisa. Aí você realmente fala o que tem que falar, sabe? Proteja principalmente as trabalhadoras, tá? O ambiente de trabalho, ele ainda é muito insalubre para as mulheres, tá? Então as mulheres, elas sofrem muito. Se você vê, você for homem, outra mulher e você vê alguma coisa, sabe? Não hesite em agir, tá? Em falar o que tiver que ser falado. Mas se não for isso, sabe? Se você vê coisas que não, sabe, que não necessita, fica na tua, bicho. Sabe? Fica na tua. Não compre briga, não compre encrenca, sabe? Não compre, não vá comprar, sabe? Problema. Se você vê alguma coisa que está acontecendo ali que às vezes não é nem de empregar, de uma briguinha, alguma coisa que acontece entre duas pessoas no seu ambiente de trabalho como trabalhadores, mas é uma coisa que às vezes possa afetar até o seu chefe, bicho, não é problema teu, tá? Fica na tua, não vá ficar entregando trabalho, não seja o X9 do seu trabalho, tá? É basicamente o que eu tô falando. Se você não tem a malandragem para entender o que eu tô falando, só cuide da sua vida, pronto, sabe? A não ser que seja uma, assim, para deixar bem claro, né? Se você não tá entendendo o que eu tô falando, cuide da sua vida, sabe? E, né, só vá falar alguma coisa se alguém estiver machucando alguém, tá? Se não tiver, cuide da sua vida, pronto, sabe? Deixa bem claro, bem claro isso, né? Bom, outra coisa que eu também tinha pra falar aqui, o que era, rapaz? Bom, era em relação à entrevista. Não sei, eu aqui tô com uma lista pra poder me guiar aqui. Eu acho que eu me perdi aqui na lista, mas enfim. Numa hora da entrevista, não seja a única pessoa sincera. Ninguém. Primeiro porque o departamento de RH muitas vezes tem digamos assim, o requerimento para se entrar numa posição é altíssimo. Poxa, é um negócio assim. Minta, fala o que você fala. Tipo assim, como eu disse, a não ser que seja uma coisa muito, né? Tipo, não minta que você é um médico. Você não é. Se você não for médico, não minta que você é médico, sabe? Mas, eu fiz um curso de caixa de supermercado. Fala o que você fez, sabe? Fala o que você fez. Bota, fiz o curso no céu. Não tem problema não. Minta, tá entendendo? Pra não seja a única pessoa lá que vai estar falando a verdade e vai perder um espaço ou uma posição interessante para uma outra pessoa que está sendo simplesmente mais esperta. Seja esperto também, tá? Seja esperto antes de entrar no trabalho, durante o trabalho, na hora que você for sair. E como é que é isso? Não troque de emprego, a não ser que você esteja outro trabalho certo. Não seja a pessoa que vai estar na entrevista e fala, eu estou entre trabalhos, eu estou buscando trabalho. Não, seja a pessoa que está assim, não, eu tenho trabalho e eu estou procurando algo melhor. Pode ser melhor porque vai pagar a mesma coisa, mas as relações de uma empresa possa ser melhor trabalhada do que a da outra? Pode ser, cada um é de um jeito. Eu já vi muitos exemplos de várias coisas na minha vida profissional de gente que vai mudar de emprego por conta das relações, e as relações na outra empresa é melhor do que a empresa que elas estavam ali naquele momento, né? Então, estão ali recebendo mais ou menos a mesma coisa, ou subiu, mas não iria mudar muito a questão de recursos, né? De salário. O que mudou foram algumas das relações. E isso acontece por vários motivos, e né, eu acho legítimo. Mas busque mudar de emprego quando você tem um outro emprego para ir. Ficar sem trabalho, ficar sem emprego, pode vir como detrimento para sua carreira, para sua vida, para como você consegue organizar a sua vida. E um anarquista que está com a vida organizada, ele é muito mais de ajuda do que um anarquista que não tem como organizar a sua vida. Tá? Fica muito difícil, sabe? Então, sabe, para a gente poder organizar, para a gente poder ajudar as pessoas dentro desse movimento, a gente precisa
precisa que a gente esteja organizado na nossa vida pessoal e na nossa vida, né, laboral também, né? Então é nesse sentido que a gente fala, ó, busque trocar de empregos quando você tiver outro emprego na mão. Não fique sem emprego, né? É pior, sabe? É pior. Sabe? Na maioria das vezes, né? Claro que, como eu disse, são generalizações, né? Mas mantenha-se em mente, tá? Porque pode vir, provavelmente vai vir a seu benefício isso. Talvez não imediatamente, mas ao redor de, sei lá, 10, 15, 20 anos de uma carreira. Bom, tá. E vamos dizer o seguinte: vamos dizer que você recebe uma oferta de um outro emprego, né? Por qualquer motivo. E aí às vezes você fica assim, poxa, eu não vou porque meu patrão é legal, aqui eu não deveria ir. Não é assim que funciona. Como eu já disse lá no começo, o seu patrão e você têm metas diferentes. A não ser que você vire patrão, né? Mas o patrão, dono da empresa e você tem metas diferentes a serem alcançadas com o trabalho, tá? Tem necessidades diferentes, tem coisas diferentes que eles querem alcançar, que você e ele quer alcançar. Então, o melhor que você pode fazer é sentar com ele e falar: olha, eu recebi uma oferta melhor, você pode subir o meu salário? Se ele falar que não, então você vai para a oferta melhor, tá? Não se negue a oportunidade de ter uma vida melhor por conta de pessoas que estão em posições antagônicas às suas vontades. Amizade é amizade, negócios à parte, tá? E demais, não é que eu gosto disso aqui não, cara, sabe? Mas só para deixar claro assim, né? Negócio, amizade à parte, que eu tô falando com o seu patrão, tá? Com o seu colega ali, não. Com o seu colega de trabalho, com outro trabalhador ali, né? Colega seu, você não faça um negócio desse, por favor, sabe? Bom, aqui eu já tô acho que no 10 ou no 11, mas enfim, aqui no meu é 10. Sempre escolha a sua saúde acima do seu trabalho. O trabalho vai continuar, outra pessoa vai entrar no seu lugar para continuar conduzindo aquele trabalho, para continuar gerando valor para quem está lá em cima, e você vai ficar sem nada, ou você vai ficar com dependendo de pensão, ou você vai ficar com a sua saúde prejudicada, sabe? A sua saúde é muito importante, não prejudique a sua saúde, tá? Então, entenda, se você tá num trabalho que vai arrebentar com tuas costas, que vai te arrebentar, que você não vai conseguir aguentar, busque outro emprego imediatamente, sabe? Priorize sua saúde. Se você puder comer saudável, ou da melhor forma possível, busque comer saudável do que você ficar buscando salgadinho ou qualquer coisa que fosse, né, que vai te fazer mal. Até porque depois de 20, 30 anos você pode até ter benefício, mas você vai viver com medicamento, tá? Você vai viver dependendo de um medicamento. Não faça isso. Saúde sempre em primeiro lugar, porque um anarquista saudável tem melhor condição de luta do que um anarquista que não soube cuidar de sua saúde. Principalmente no anarquismo, eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode subestimar. Porque o que você tem de gente que não tem muito interesse em cuidar da própria saúde, às vezes, e a gente, né, como anarquista, entende muito bem o que é, como e por que isso, é até preocupante, tá? Então, porque realmente é muito difícil, às vezes, você sabe tocar com a vida do jeito que você tá vendo. Então, cuidado, sabe? As suas terminações nervosas, a química do seu corpo, aquilo que vai conseguir te manter em algum tipo de equilíbrio, parte por sua alimentação e por sua vida. Então, se você conduzir uma vida que procura ser uma vida saudável, eu sei que é difícil, ninguém está aqui falando, né, como disse, aqui não é coach, né? Você pode, não. Aí eu entendo que é difícil pra cacete. Mas na medida do possível buscar ter um hábito, né? Não só comer, mas ter um hábito saudável, de vida saudável, é bom para você e é bom para a causa também, tá? Vamos lá. Sabe, eu tô aqui no próximo tópico, que é o 12, aqui no meu, né? Na verdade eu tava no 10, debati já o 11 e acabei pulando, e aqui no 12, tá?
Tá uma lista confusa, mas enfim. Vamos ver se a gente consegue aqui no final amarrar tudo, tá? 12. Divida o ganho com seus colegas e com você organizar. A única coisa que custa silêncio é o emprego. Não fica só, você pode debater, você pode, quero saber que eu tô ganhando, fulano tá ganhando, quanto que eu tá ganhando. Não tem inveja de uma pessoa que ganha mais por qualquer motivo, mas se tá todo mundo ganhando um salário e meu salário é menor, a gente precisa saber isso para poder equalizar. Sabe, porque às vezes eu ganho menos porque eu tenho mais trabalho na cabeça do empregador, tá tudo certo, né? Eu dou mais trabalho, ele até ganha mais do que os outros, mas eu pago menos a hora, menos de, né? Então, cuidado, tá? Tem diversas armadilhas para um monte de gente. E às vezes você sobe, cai para outro, sabe? Então, tipo assim, você identifica o problema, você vai lá, fala, consegue. Aí o outro colega lá, agora é o que o salário não subiu. Porque ele é o quieto, ele é o que não vai reclamar, ele é o que não conversa, ele é o que não divide o quanto que ele está ganhando com os colegas. Então, sempre fale sobre salário com seus colegas, se organize num sindicato, tá? Por mais que o sindicato seja um sindicato bolha, ruim, lute para que esse sindicato se torne um sindicato interessante, tá? Se organize, fale sempre com seus trabalhadores, com seus colegas de trabalho, ou com pessoas próximas de uma cooperativa de trabalhadores, porque isso vem ao seu benefício, mas tenha muito cuidado com como e com quem você fala essas coisas, tá? Não saia por aí também falando de qualquer jeito, de qualquer forma. Por que isso? Porque no momento que você faz isso, você vira alvo, né? Então, dividir aqui, pô, eu tô ganhando tanto, sabe? Assim, aquela coisa da esperteza, sabe? Dividir quanto cada um ganha para poder todo mundo saber se tá ganhando a mesma coisa. Até porque quem tá ganhando mais vai ficar na dele, provavelmente, né? Ou não, quem sabe. Mas busque ser esperto com essas coisas, tá? Busque ser esperto com quem e como você fala, né? Sabe? Testa. Pô, cara, se a gente, né? Pô, esse negócio tá. Se a gente tivesse, sei lá, não tem uma forma assim de a gente ver direito de trabalhista aqui que tá, o negócio tá ruim. Aí eu falo, pô, tem um sindicato ali. Tem um sindicato, onde é que é? Pô, eu queria ir lá ver no sindicato, cara. Você não quer ir lá ver também, sabe? Testa pra ver o que sai, o que não sai, tá entendendo? Seja esperto. Bom, vamos lá. 13. No Brasil, né, são 8 horas de trabalho mais 2 horas de descanso. Se hipoteticamente você entra no trabalho às 8, não era o meu caso, né? Muito mais cedo do que isso, mas vamos dizer que seja às 8. Você trabalha até meio-dia para, 2 horas para almoço e você volta às 6. Né? São 10 horas, na verdade. Né, a jornada de trabalho do brasileiro é de 10 horas, não é de 8. É 8 horas de trabalho com 2 de descanso. Esse descanso é um descanso que você não está em casa, tá? Você está disponível no trabalho. Mas enfim. Bom, se não há modo de saber o quanto você trabalha durante essas 8 horas, enrole se não souberem, né? Se não há, digamos assim, uma fiscalização muito clara, né? Do seu trabalho, de como você, o que você está fazendo no seu trabalho, enrole. Se você conseguir fazer alguma coisa, se você dividir e as primeiras 2 horas você trabalha, e aí você enrola as outras 4, e aí você só trabalha as últimas 2, porque aí você finaliza algum projeto, alguma coisa naquele dia. Não faça um trabalho para finalizar num dia, e aí você já pega mais trabalho na próxima. Não seja burro, tá entendendo? Não fique trabalhando a mais. Trabalho que precisa ser trabalhado. Se você sabe, digamos aqui nesse exemplo, né? Que você, sei lá, trabalha limpando o chão de uma fábrica. E você sabe que são. Aqui só para termos de matemática, tá? Não seria real. Mas em termos de matemática, que são 1.000 metros que você vai precisar limpar. E você sabe que você limpa esses 1.000 metros em 5 horas. Então o que você faz? Você pega essas 5 horas que você sabe que você consegue limpar e divide entre as 8 o que você vai enrolar e o que você vai trabalhar. Tá me entendendo? Não seja besta de trabalhar, de fazer tudo em 5 horas, porque o cara começa a fazer assim, então eu vou botar mais trabalho, porque ele tá trabalhando pouco, né? Tem pouco trabalho. Não seja besta. Trabalho que você. O trabalho necessário, enrole o que não é necessário. Sempre de forma que não te traga nenhum prejuízo, não te traga nenhum problema, tá? De novo, seja esperto, seja malandro, não seja besta, tá? O anarco não besta aqui, sabe?
Bom, esses são alguns dos pontos em relação ao trabalho. E aí a gente queria falar um pouquinho também sobre a sua relação com o dinheiro, tá? Porque muito provavelmente ninguém vai ficar aqui ganhando, ninguém vai virar milionário, tá? Mas é você que também vai querer ir pro cinema, você vai querer fazer alguma coisa, vai querer comprar um livro.